Olá, irmãos e irmãs do YouTube, do Facebook. É com satisfação, prazer, alegria que eu volto a fazer mais um vídeo aí para vocês, irmãos e irmãs. Torno a repetir, isso aqui não é religião, não estou pregando religião, detesto religião. Eu estou pregando a verdade que foi escondida de nós pelos controladores do mundo, da Matrix, essa Matrix que nós vivemos aí, do engano, da mentira. Então, é isso, irmãos. Desculpa aí, a imagem está assim meio escura, irmãos, é porque nós ainda estamos sem luz aqui, entendeu? Aqui onde eu moro foi onde caiu um prédiozinho aí, né? Uma tragédia muito lamentável. Agradecemos ao Criador pelos moradores da casa não foram atingidos, né, irmãos, por essa tragédia, né? Eles estavam fora de casa, tinham de trabalhar, né, irmãos? Só quem estava lá no predeiro. E, enfim, é acreditado, né, irmãos? Vários anéis e fica os dedos, né? Não é fácil a pessoa perder sua casa, perder tudo que tem de uma hora para outra, né, irmãos? Mas o importante é a vida, né? O mais importante é a vida, né, irmãos? E eu creio que o Criador vai dar em dobro tudo que a minha amiga perdeu. O Criador vai dar em dobro para ela, porque ela merece, ela é uma pessoa maravilhosa. Então, irmãos, retomando o raciocínio, eu estava vendo aqui a abertura da Copa do Mundo e algo me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção porque a gente, quando conhece as coisas, irmãos, a gente vê o mundo de outra maneira, né? A gente não fica mais naquele engano, achando que tudo é bonito, tudo é maravilhoso, né, irmãos? A gente tem nossos olhos espirituais abertos para as coisas do mal, né? Porque o mal é sutil, ele se apresenta para nós como uma coisa boa. Mas lá no fundo, lá no final, aí ele dá o bote dele, né, irmãos, para enganar as pessoas. Então, como eu e muitos igual a mim buscam a verdade, o conhecimento, então já tem uma visão, né, irmãos? Coisas que muitos irmãos não têm. Então, irmãos, você tomando raciocínio, como eu digo para vocês, o que eu falo aqui nos meus vídeos, aqui no YouTube e pro Face, não é religião, deixei isso bem claro, isso não, aqui não é religião. E outra, né, irmãos? Ouve quem quer, né, irmãos? Eu tô aqui como se fosse numa praça pública, entendeu? Tô pregando aqui, sentado na praça, e quem vai passando, ouvir, gostou, parou para ouvir, tudo bem, é o gosto da pessoa, né, irmão? Se você tá parado aí ouvindo meu vídeo, vendo, é porque você quer, não tô te obrigando a nada, pelo contrário. Eu não faço nem questão que todos vejam, eu não tô aqui querendo números de pessoas, não. Eu sei que eu tô falando para muitas pessoas, mas dessas muitas pessoas, se apenas uma pessoa abrir os olhos e procurar ver o mundo que nós vivemos de outra forma, procurar a verdade, se libertar dessa Matrix, saber, conhecer, entender que só existe um Criador, só existe um Pai Celestial, o qual o nome dele eu não sou digno nem de pronunciar. É tão maravilhoso o nome dele, que é o nome que está acima de todos os nomes. Não é esse nome Deus aí não, que as pessoas falam aí dentro dos templos religiosos. Todo mundo fala, vai com Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus. Isso aí não passa de nome pagão. Isso aí é Zeus, é um deus pagão lá da Grécia. Né, irmãos? Que o inimigo, ele quer ser adorado. O inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para ser adorado. Ele está sendo adorado quando você está falando, meu Deus, vai com Deus, Deus te abençoe. Essas palavras, ele fica rindo, dando risada, porque você está falando dele, você não está falando nada do Criador. Mas o Criador, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Está entendendo, irmãos e irmãs?
As pessoas que estão falando esse nome, Deus, Jesus, mas elas não têm o entendimento, elas não conhecem a verdade, o nosso Pai não leva em conta isso não, ignorância não, como eu também. Quantas vezes eu não chamei ele de Deus, chamava Jesus, eu não sabia, mas ouvindo as pessoas entendidas, buscando conhecimento, eu cheguei ao entendimento que esses nomes são blasfêmias. O Criador não se agrada desses nomes. Então eu parei com isso, eu não quero mais falar, eu não falo mais em Deus e Jesus. Para mim isso aí são nomes pagãos. Não é os verdadeiros nomes do nosso Pai Celestial, do nosso Salvador, nosso irmão, né? Aquele que foi o primogênito da criação do Eterno, né? Primeira criação do Eterno foi o Filho dele. E o Filho dele estava com ele lá na criação, quando ele começou a criar as coisas. Então, irmãos, e foi o Filho dele, o Filho do Criador, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o que fez as árvores, os peixes, nós, as aves, os animais, tudo foi ele que fez. Tudo foi ele que fez. Então, todo louvor, toda adoração é para ele, é para ele. Mas muitas pessoas no mundo aí estão adorando ídolos, estão se ajoelhando nos pés de uma imagem, estão fazendo tudo errado. Então, aqueles que têm algo dentro deles que sente que tem alguma coisa errada, esses são os escolhidos. Então, nós falamos, nós tocamos a trombeta para essas pessoas acordar, porque quando eles ouvem a palavra do Espírito, do Criador, eles acordam e não querem mais saber dessas coisas paganizadas aí do engano da Matrix, eles saem fora. Mas aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, aqueles que o Criador não escolheu, esses fazem é rir, fazem é debochar, fala que a gente é maluco, porque eles são do mundo, eles não são da salvação. Porque a salvação, irmãos, irmãs, não é para quem quer e nem é para todo mundo. Não, a salvação é para os escolhidos. E quem é que falou isso? O Salvador. Lá nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus, você vai lá ver ele falando: eu vim buscar minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Estão entendendo, irmão? Foi quando ele disse lá para os doutores da lei, para os fariseus, os homens religiosos, os líderes religiosos, que hoje em dia são quem? Hoje em dia são os pastores, os padres, os pais de santos, os espirituais, os chefes, os que estão na frente. Esses são os líderes religiosos. E o Salvador detesta essas pessoas. Por quê? Porque elas são instrumento de Satanás aqui na terra. Através dessas pessoas, Satanás prende as almas, prende os eleitos, prende os escolhidos, porque são ovelhinhas que não entendem, não sabem, estão ali enganadas. Mas quando elas ouvem a pregação, a verdadeira palavra, algo nelas acende. Entendeu? Isso é espiritual, isso é muito forte. Então, irmãos, eu aconselho a você, irmã, a você, irmão, que está dentro de um templo religioso, seja ele qual for, pode ser evangélico, católico, espírita, seja qual for a religião, eu digo para você, sai fora antes que o castigo chegue e você vai pagar um preço caríssimo, porque está escrito na palavra. O que eu estou falando não é coisa de mim, não, é o que está escrito assim: sai fora, povo meu, para que não sejas participante do castigo que virá sobre eles. Tá vendo, irmãos? O Salvador está chamando para fora, para fora. O Salvador, quando chegou aqui na terra, aqui, ele não pregava dentro de congregações, não. Ele não tinha uma congregação, não. Ele pregava na praia, nas praças, no mato, nas montanhas. Era onde ele falava para o povo e o povo seguia ele. Entendeu, irmãos? Então vigia nessa parte, irmãos. E outra, quero falar outra coisa aqui, que é assim, tipo assim, como foi no tempo do nosso Salvador, é no tempo de hoje. Quando o nosso Salvador estava falando da salvação, pregando a salvação, muitos iam lá
ouvir ele. Mas muitos daqueles lá, a maioria deles eram pau-mandados. Que é isso? Eram espiões. Eles iam para lá para pegar o mestre numa contradição, para levar para ir lá no templo religioso, lá onde ficava o sumo sacerdote, né, irmãos? Lá no templo, né? Para falar, dizendo assim, olha aí, o homem lá está falando isso, metendo mal em vocês, falando isso. E muitos também eram pagos. Muitos eram pagos. Os líderes religiosos pagavam as pessoas, para as pessoas ir lá ouvir o que o mestre estava falando, para pegar o mestre de contradição. Tanto é que até fizeram aquela parte da moeda, né? Um deles lá falou assim, mestre, é lícito pagar tributo a César? Aquilo ali era uma armadilha para pegar o mestre. Mas o mestre, sabendo, conhecendo eles, falou, deixa eu ver aqui a moeda. Aí deram a moeda para ele e falou assim, de que é essa esfinge aqui? Aí ele falou assim, é de César. Aí o mestre falou, então dá de César o que é de César e ao Criador o que é do Criador. Tá vendo, irmãos? Então, a mesma coisa é hoje. Eu sei que muitos param para ouvir meu vídeo, o que eu estou falando, simplesmente para me pegar numa contradição, né? E lá no templo religioso, lá no templo onde fica o sumo sacerdote, para me entregar, falar assim, aí tem um homem aí no Facebook aí falando um montão de coisa no Facebook e no YouTube, né? Porque esse vídeo também vai lá para o YouTube. Inclusive, eu quero até pedir aos irmãos aí que forem ver meu vídeo lá no YouTube, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque você fazendo isso vai alcançar mais pessoas, entendeu, irmãos? Vai alcançar mais pessoas. Então, irmãos, é isso. Eu estava vendo no último vídeo que eu coloquei há um tempo atrás, está lá 47 visualizações. Mas eu tenho certeza que dentro dessas 47, talvez 5 ou 10 guardaram a palavra no coração e falaram, ele está certo, o que ele está falando tem sentido. Mas a maioria é só para jogar pedra, só para me condenar, para me criticar, dizer que eu sou maluco, eu estou isso, que eu estou... Mas eu não esquento não, sabe por quê, irmãos? Porque eu estou tocando aqui a trombeta para chamar, acordar os meus irmãozinhos espirituais, minhas irmãs espirituais, que estão dentro de um engano. Então, eu falando, o Espírito vai tocar no coração delas e vai tirar elas lá de dentro do mar da lama, porque todo templo religioso, toda religião é chiqueiro de Satanás. Eu peço desculpa a vocês que estão dentro de templos religiosos, que estão dentro de uma religião. Eu peço desculpa a vocês, mas a verdade tem que ser dita. Eu não estou aqui me dirigindo, a minha revolta não é com vocês, pequenininhos, não. Minha revolta é com os líderes religiosos, que eles conhecem a verdade, porém escondem de vocês. Entendeu, irmãos? Agora, irmãos, eu quero falar uma coisa sobre a Copa do Mundo, que é muito importante. Eu aconselho vocês, irmãos, irmãs, a não assistir nenhum jogo da Copa do Mundo. Não assistam, não assistam, porque aquilo ali é o mal puro, mal puro. Eu vou falar uma coisa para vocês prestarem atenção. Quando eles vão passar um reprise de uma jogada, de um gol, de uma jogada que eles vão fazer um replay, eles mostram na tela da televisão um número 8. Um número 8. Desculpa, irmãos. Aquele número 8 ali, irmãos, tem um sentido, tem um significado. Muitos de vocês, a maioria, talvez todos, vocês todos, não sabem o significado daquele 8 ali que aparece na tela. Como se simbolizando ali como se fosse a taça do mundo, né? A taça, mas não é a taça, não. Ali é um 8, tá meio assim, meio escondido, mas se você observar direitinho, é um número 8. E esse número 8 está no Facebook, está no Zap, está no Instagram. Esse 8, irmãos, é 2 serpentes interlaçadas. E quando ela aparece assim na tela, aí quando ela some, ela explode assim, né? Se jogando assim na frente da tela, assim, né, irmãos? Então ali está um tremendo mal, irmãos, que com aquilo ali faz assim na tela, desaparece, ela está irradiando aquilo ali para as pessoas nas casas, porque aquilo ali
Está passando no mundo todo, em toda a terra, tem pessoas assistindo aquilo ali. Então, quando aparece aquele 8, que ele faz assim, ó, ela explode na tela, ali ele está mandando uma maldição para as casas das pessoas. Que maldição? Porque aquilo ali, irmão, é duas serpentes interlaçadas, viu? São duas serpentes interlaçadas. Se os irmãos pesquisar sobre isso, vocês vão ver. Então, quando ela explode assim na tela, ali ela está mandando maldição para a casa das pessoas. E o que pode acontecer? Acontece doença, briga, separação, intriga entre pai e filho, filho entre pai, doença, tudo que não presta, miséria, pobreza, tudo que não presta, irmãos, vai para a casa das pessoas. Quando ela explode aquela imagem no ar assim, ó, na frente da tela, ela se joga assim para frente assim. Pode observar, irmãos. Aquilo ali é jogando maldição para as pessoas. Então, irmãos, eu aconselho vocês, não assistam nenhum jogo da Copa do Mundo, não, principalmente o jogo do Brasil. No dia do jogo do Brasil, vocês vão ver, o Brasil vai parar. Parece que vai ser no domingo, né, dia 27. Todo mundo vai estar ligado ali. Eu peço a vocês, irmãos, não assistam. Faça, sabe o quê? Vá para um aposento, tudo bem que seu marido, sua esposa, seus filhos, né, assistem e tal, você não pode. Mas você, porque a salvação é nesse ponto aí, irmãos, é individual. Cada um de nós temos que fazer por onde. Essas coisas do mundo, nós temos que dizer não, nós não podemos adorar as coisas do mundo. O nosso Criador diz que as coisas do mundo, quem ama o mundo aborrece o Criador. Quem ama o mundo, o amor do Criador não está nessa pessoa. Então nós temos que virar as costas para essas coisas. Na hora desse jogo da Copa do Brasil, que o Brasil for jogar, irmãos, vá para dentro do seu quarto, feche sua porta, ore, pense no Criador, se purifique. Porque você tem que fazer parte da igreja que vai ser arrebatada. Você tem que fazer parte das 5 virgens prudentes, viu, irmãos? Porque as 5 virgens prudentes, elas não vão estar ligadas na televisão vendo o jogo de Copa do Mundo, não. Elas vão estar vigiando, irmãos. Agora, as 5 virgens loucas, elas vão estar ligadas na televisão. Por isso que elas ficaram. Quando o noivo veio buscar elas ficaram. Então, irmãos, eu falo para vocês, não assistam jogo do Brasil da Copa do Mundo. Nenhum jogo da Copa do Mundo, não assistam. Tirem a televisão desse canal, bote no jornal, entendeu, irmãos? Vá ver um jornal, vá meditar, vá se purificar. Irmãos, eu vou parando por aqui porque já está anoitecendo, escurecendo, e eu estou sem luz aqui em casa, como eu já falei para vocês lá no começo, né, irmãos? Que por causa do problema que houve, nós estamos sem luz aqui. Então, irmãos, eu deixo aí um abraço para vocês. Porque a minha finalidade aqui, irmãos, é só de levar uma boa palavra para vocês, um despertamento, irmãos. Porque o fim está próximo, irmão. Nós não estamos vivendo tempo de alegria, de festejar nada, não, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que estar vigiando e olhando para o alto, que é lá do alto que vem nossa redenção. Queridos e queridas, fiquem na paz. Eu amo vocês em espiritualidade. Nós todos somos um só corpo. Nós somos o corpo do Mashiach. Nós somos o corpo, a noiva da igreja. Nós somos a verdadeira igreja do Mashiach. Somos nós. Abraço, irmãos. Até a próxima.